Olá, irmãos, boa noite. Já chegamos à última noite, não é? Durante esta semana andámos a viajar, não é? A viajar pelas profecias. E hoje estamos a chegar à parte final das profecias. Mas eu queria vos dizer uma coisa, que é... desde o último sábado, que o Senhor me tem vindo a incomodar, que quer que eu pregue sobre outro assunto amanhã e não sobre o assunto que estava planeado, ok? Por isso, eu vou tentar fazer uma coisa, que é... Hoje eu vou tentar andar um bocadinho mais rápido e falar também da mensagem que eu ia falar amanhã e depois amanhã falamos de outro assunto, pode ser? Isto é se eu conseguir, se o relógio me deixar. Se eu vi que não tenho tempo, o plano mantém-se como estava. Mas vamos ver então o que é que acontece, está bem? Pode ser? Então vamos começar pela ressurreição especial e se tivermos tempo ainda vamos falar um bocadinho sobre os 144 mil. Já estão habituados, não é, que eu costumo começar por um pequeno resumo, certo? Então o que é que nós vimos ao longo desta semana? Vimos 5 leis dominicais, ok? Estudámos Apocalipse 13 e vimos que, semelhantemente ao passado, no futuro também teremos 5 leis que vão restringir a liberdade religiosa para aqueles que querem servir ao Senhor de acordo com aquilo que são os mandamentos da Bíblia. E é interessante que nós vimos, passo a passo, cada uma destas leis, quais os argumentos, qual a sua ordem, como é que iam ser implementadas, certo? Falámos do descanso ao domingo, a primeira, o trabalhar ao sábado, a segunda, de comprar e vender, a terceira, a de pena de prisão, a quarta, e da pena de morte. E nós ontem estivemos a ver que esta última lei, a pena de morte, é diferente das anteriores. Porquê? Porque ela vai ser assinada, não para ser efetuada logo, mas para ser executada passado um período de tempo, ok? E quando chegar o dia da execução, afinal, o povo de Deus vai ser salvo e quem vai ser destruído são os inimigos do povo de Deus. Então nós vimos pela profecia que isso coincide então com a 7ª e a última praga, que é a destruição de Jerusalém. Ou seja, o decreto de morte e as 7 pragas vão estar a acontecer simultaneamente. E este será, mais ou menos, o último ano da história deste planeta. Então, quando nós estudamos as 7 pragas, costumamos, normalmente a seguir, nós falamos naquilo que é a grande esperança que nos move a estarmos aqui hoje, que é o que é. Como diz em Hebreus 9:28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo e aparecerá o que é? Segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Este é o grande centro da palavra de Deus, a promessa do retorno de Cristo. Sabem que hoje estive a dar um estudo bíblico a um casal de jovens e estivemos a falar sobre as profecias messiânicas. Sabem o que é as profecias messiânicas, sim? São as profecias que apontam para a primeira vinda de Cristo. O Velho Testamento tem mais de 100 profecias que apontam para a vinda de Cristo. Dizem onde é que ele ia nascer, como é que ele ia nascer, como é que ia ser a sua vida, como é que ia ser a sua morte, como é que ele ia ser traído. Tudo isso está no Velho Testamento. E, de facto, a grande parte do Velho Testamento aponta para a primeira vinda de Cristo. Mas depois também temos as profecias messiânicas que apontam para quê? Para a segunda vinda de Cristo. E todo o Novo Testamento é focado na promessa do retorno de Cristo a esta terra. E é esse o motivo que estamos aqui, ou não é? É esse o motivo de sermos adventistas? É, porque aguardamos o retorno de Cristo. Aliás, João 14 diz, não se turve o vosso coração, creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, ou aposentos, como diz esta tradução. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejam vós também. Desculpem, eu gosto mais da outra versão, não li bem o que estava ali. Mas isto é uma promessa, certo? E nós acreditamos nesta promessa. Nós acreditamos na promessa que se encontra em Marcos 13, que diz, e então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.
E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até aos confins do céu. Mais uma vez temos aqui os 4 ventos, lembram-se? Que significa o quê? Todo lado, toda a direção, a terra na sua globalidade. Muito bem. No entanto, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, ele quis esclarecer uma coisa, que era, os da igreja de Tessalónica achavam que não se podia morrer. Sabiam? Que quem morresse não tinha acesso à salvação. Que Cristo iria voltar na altura deles, então não podiam morrer. Então o Paulo esclarece que não é assim. O que é que o Paulo diz? Conhecem o texto, certo? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu este texto, ele pensava que ia fazer parte de que grupo? Dos salvos vivos. Ele pensava que Cristo voltaria. Em Filipenses ele já não diz isso, sabiam? Em Filipenses ele já sabia que ia morrer e ele disse que tinha a sua esperança na ressurreição. Ok? Mas o que é que o texto nos está a ensinar? Está a ensinar que quando Cristo voltar, há 2 grupos que vão ser salvos. Aqueles que estarão vivos, que vão passar por todos os eventos finais, certo? Que a Bíblia chama de os 144 mil, já vamos falar deles. E também vão ser levados com ele para o céu. Quem? Os salvos, que estavam mortos e que vão ser ressuscitados, certo? Estamos de acordo até aqui? Muito bem. Em Apocalipse 20, está-nos a mostrar o que é que vai acontecer àqueles que não foram ressuscitados. Então, aqueles que vão para o céu quando Cristo voltar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, os que não reviveram na primeira ressurreição, não reviveram até que os 1000 anos se acabam. Então, no fim dos 1000 anos, o que é que vai acontecer? Uma nova ressurreição de quem? Dos ímpios, dos que não vão viver para sempre. Certo? É isto que a Bíblia ensina ou não é? É isto que a Bíblia ensina. No entanto, agora pensem comigo. Temos 2 ressurreições. Uma antes do milénio, outra depois do milénio. Antes do milénio é a ressurreição dos mortos salvos. Depois do milénio é a ressurreição dos ímpios. Estamos de acordo? Sim? No entanto, descrevendo a primeira vinda de Cristo, logo em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: E eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. Agora temos aqui um problema, não temos? Porque quem matou a Cristo vai ser salvo. Então como é que vai ver Cristo a vir nas nuvens dos céus? Aliás, o problema até é duplo. Porquê? Porque Cristo vai vir, quando Ele regressar, vai chamar os mortos para se ressuscitar. Ou seja, os salvos mortos não vão ver a vinda de Cristo. Quando eles ressuscitarem, Cristo já cá está. Mas este texto está a dizer que aqueles que participaram na morte de Cristo vão assistir à cena da vinda de Cristo. Então temos um problema, certo? Porque este só é suposto ressuscitarem quando? Depois do milénio. Ok? Então, tem de haver o quê? Algum acontecimento para que eles estejam vivos logo antes de Cristo voltar e possam assistir a toda esta cena. Até aqui, estamos todos de acordo? Sim ou não? Ok. Para nós percebermos isto, temos que estudar Daniel capítulo 12, ok? Mas para nós percebermos Daniel capítulo 12, nós temos que estudar estrutura literária, está bem? Então nós vamos passar aqui alguns minutos a estudar estruturas literárias. Sabem que, para mim, o livro do Apocalipse era uma confusão. Eu lia o livro do Apocalipse e estava a falar de um assunto, depois estava a falar de outro, depois voltava ao mesmo assunto, depois havia não sei quantos selos, depois o outro selo só vinha não sei quanto tempo depois, e eu não percebia nada do livro do Apocalipse, era muito confuso. No entanto, quando eu fui estudar a estrutura do livro do Apocalipse, tudo se tornou claro. Porquê? Sabendo a estrutura, nós sabemos sempre o que é que se está a passar e a que é que se está a referir.
Perceberam? Sim ou não? Ok. No capítulo 12 de Daniel é igual. Se nós não percebemos a estrutura do capítulo, nós não vamos perceber a interpretação da profecia. Está bem? Então, nós vamos perder aqui uns minutinhos a falar sobre uma estrutura literária chamada de quiasmo. Ok? Vocês já devem ter ouvido falar. Aliás, eu acho que já uma vez preguei aqui um pouquinho sobre isto. Por isso, eu vou andar rápido e para ser mais claro. Nós vamos estudar rapidamente a estrutura do livro do Apocalipse para vocês perceberem o que é um quiasmo. E depois vamos aplicar este conhecimento no capítulo 12 de Daniel. Pode ser? Aceitam o desafio? Estão preparados? Sim? Então vamos lá. O livro do Apocalipse está dividido em 10 partes. A introdução, a conclusão e 8 visões. Certo? As 8 visões são a visão das 7 igrejas. Depois temos a visão dos 7 selos. Depois temos a visão das 7 trombetas. Depois temos a visão das 7 cenas do grande conflito. E depois temos a visão das 7 últimas pragas. Ok? Mas não termina, ainda temos mais 3 visões. Depois temos a visão da queda de Babilónia, da segunda vinda e da Nova Jerusalém. Ok? Estas são as 8 visões. Quando nós estamos a ler o livro do Apocalipse, como é que nós sabemos que começa uma nova visão? Alguém sabe? Todas as visões começam com uma cena introdutória que se passa no céu. Ou seja, quando João diz assim, e olhei e vi, e começa a descrever alguma coisa no céu, então quer dizer que começa o quê? Uma nova visão. Perceberam? Ok. No entanto, estas visões estão organizadas num sistema de quiasmo. O que é um sistema de quiasmo? É um sistema em que a última parte está relacionada com a primeira, a segunda parte está relacionada com a penúltima, a terceira parte está relacionada com a antepenúltima e vai indo até chegar ao centro. Ok? Isto é uma estrutura literária que percorre a Bíblia em muitos dos seus livros. E tem 2 objetivos. O primeiro é identificar a parte principal. Ok? O segundo é ensinar coisas que estão relacionadas umas com as outras. Perceberam? Eu vou dar um exemplo. Nós temos a segunda... Se temos uma estrutura de quiasmo, imaginemos que a segunda visão está relacionada com a sétima, nós sabemos que estudando as duas em conjunto, vamos aprender mais coisas. Perceberam? Sim? Então reparem como é que isto funciona. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a introdução e a conclusão, reparem nos paralelos literários. Falam do testemunho de Jesus, o outro Jesus para vos testificar. Um fala, nós já lemos estes versículos, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. Em conclusão diz, bem-aventurado aquele que guarda. Depois temos na introdução, eis que vem, na conclusão, eis que venho, e ambas falam de, eu sou o alfa e o ômega. Então, o que é que vocês acham? Estão relacionados, sim ou não? Sim. Isto é, o primeiro é com a oitava. Falam de Jesus e de castiçais. A conclusão fala de Jesus e a lâmpada. Falam as duas da árvore da vida. Uma fala numa porta aberta, outra numa porta que não se fecha. Ambas falam que Jesus vem em breve. Ambas falam de Nova Jerusalém que desce do céu. A introdução fala de que Jesus sentou com o Pai no trono. E a conclusão fala do trono de Deus e o Cordeiro. O que é que vocês acham? Estão relacionados? Sim. A segunda com a sétima temos exatamente a mesma coisa. Reparem, porta aberta no céu, céu aberto. Um cavaleiro branco, seguido de cavaleiros às cores. Um cavaleiro branco, seguido de cavaleiros brancos. Almas de mártires debaixo do altar pedem um julgamento. Almas de mártires nos tronos participam no julgamento. Vestidos brancos, reis generais. As linguagens são as mesmas? São as mesmas. A segunda e a sétima visão. A terceira e a quinta é exatamente igual. Terra, mar, rios, fontes das águas, sol, trevas, rio, Eufrates, grande voz. Parece estar a falar das mesmas coisas, certo? Mas são visões diferentes. E a quarta e a sexta, exatamente o mesmo. Temos aqui a comparação entre duas mulheres, temos a besta com 7 cabeças, temos a mulher no deserto, os filhos que guardam os mandamentos de um lado, as mulheres são prostitutas do outro, testemunho de Jesus, queda da Babilónia. O que é que quer dizer isto? Isto quer dizer que as profecias de Apocalipse estão organizadas numa estrutura, ok? E quando nós vemos o relacionamento entre uma e outra, nós podemos depois fazer a estrutura e vemos que ela forma um quiasmo. E no centro temos o quê? Temos os assuntos mais importantes. E os assuntos mais importantes são a visão do grande conflito,
e da queda da Babilónia. E sabem que interessante? É exatamente os temas que nós falamos esta semana. Porquê? Porque nós vivemos na parte mais importante do livro de Apocalipse. Nós vivemos no centro do livro do Apocalipse. É verdade que as visões para a frente estão no futuro? Estão. A segunda vinda está no futuro, a Nova Jerusalém está no futuro, a queda da Babilónia está no futuro, as últimas pragas estão no futuro. Mas as que estão para trás já estão no passado. Ou seja, nós estamos exatamente a viver na altura crucial, fulcral do livro do Apocalipse. Ok, o quiasmo. Já perceberam o que é um quiasmo? Sim? Muito bem. Agora, quando nós estudamos Daniel, capítulo 12, ele está organizado exatamente na mesma estrutura. Na estrutura de um quiasmo, está bem? Só que nem sempre é tão evidente, porque às vezes os temas parecem que não são iguais. Porquê? Que é para nos ensinar que há assuntos que estão relacionados e temos que aprender mais sobre eles. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer o processo. Nós vamos começar pelo centro e depois vamos andando para trás e ver se os assuntos estão relacionados. Pode ser? Então vamos lá. No centro do livro de Daniel é a segunda parte do versículo 7, que diz assim: o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Fácil, não é? O que é que diz o texto? Vamos lá, vamos com calma. O que é um tempo, tempos e metade de um tempo? Têm que saber. 1260 anos, certo? Agora reparem bem o que é que o texto está a dizer. Está a dizer o quê? Que quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, foi isto que aconteceu durante 1260 anos ou não foi? A autoridade que perseguia o povo de Deus foi ou não foi? Quando acabar, quando é que acabou? 1798, muito bem. Quando acabar, todas as coisas serão cumpridas. Ou seja, este versículo está a dizer o quê? Que os acontecimentos de Apocalipse, de Daniel, capítulo 12, vão se cumprir quando? Depois de 1798. Só foi uma irmã que respondeu, mas perceberam todos? Sim ou não? É isto que está a dizer. O que está no capítulo 12 de Daniel vai se cumprir no final dos 1260 anos, ou seja, após 1798. Até aqui. Estamos bem? Sim? Ok. E este é o centro do capítulo. É informação muito importante para compreendermos todo o capítulo. Agora vamos ver o quiasmo. Pronto, já vimos o centro, vamos ver o quiasmo. Reparem, o versículo 5 e 6 e o versículo 7 e 8. Vamos ler. Primeiro do lado esquerdo, do 5 e 6. Diz assim: e disse... Pronto, Daniel olhou e viu um homem, não é? E disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? No 7 e 8, depois do centro do quiasmo, reparem no que diz: e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Eu, pois, ouvi e não entendi, por isso eu disse: Senhor, qual será o fim destas coisas? Temos a mesma pergunta ou não temos? Temos a mesma cena ou não temos? Está relacionado um com o outro, sim ou não? Qual é a resposta à pergunta? Exatamente. A pergunta que ele fez, quer antes, quer depois, é a mesma: ó Senhor, quando é que vai ser? Quando é que vai ser o fim destas coisas? E o que é que o anjo respondeu? Depois de 1798. Até aqui. Estamos bem? Ok, vamos continuar o quiasmo. Então, para já, a nossa primeira comparação. Acham que está certo? Sim? Parece-vos que está uma coisa relacionada com a outra? Vamos ao segundo, versículo 4 com o versículo 9. Do lado esquerdo diz: e tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até ao fim do tempo. E o que é que diz do lado direito? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. É paralelo isto ou não é? Sim. Mais uma vez, o que é que o anjo está a dizer? Que não vão conhecer a interpretação das profecias até quando? 1798. Foi isso que aconteceu, não foi? Depois de 1798 é que houve o redescobrir das profecias de Daniel
e também as profecias do Apocalipse. Muito bem, vamos continuar. Até aqui está. Vamos a mais um. Versículo 3 com o versículo 10. Do lado esquerdo temos então os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça com as estrelas sempre e eternamente. Do lado direito, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios permanecerão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Parece-vos linguagem paralela aqui, sim ou não? E o que é que está basicamente aqui o anjo a dizer a Daniel? Que há uns que são sábios, que vão o quê? A entender, e os outros não vão entender. É interessante, não é? Ok. Então, até aqui, nós podemos concluir que o capítulo 12 de Daniel forma uma estrutura literária chamada de quiasmo, certo? E muitas vezes esta estrutura é usada para relacionar assuntos que, de alguma forma, parecem que não têm nada a ver, porque nos querem ensinar alguma coisa. Então vamos à parte do fim, para ver se entendemos o início e o fim do versículo, do capítulo, que diz o seguinte, do lado esquerdo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Quem é que é Miguel? É Jesus. Que levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Está a falar de quê? Está a falar do que falámos ontem, certo? Do tempo das 7 pragas. Muito bem. E continua. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo o que se achar escrito no livro. Está a falar de quê? Daquilo que estudamos ontem, não é? Vai haver um tempo de angústia e o que é que vai acontecer ao povo de Deus? Vai ser libertado. Por isso está a falar de quê? Da última praga, da queda da Babilónia e do livramento do povo de Deus, que estudámos ontem. Muito bem. Agora vamos para do lado direito. Tu, porém, vais descansar ao fim. Porque descansarás e levantarás a tua herança quando? O que é que o anjo estava a dizer a Daniel? Daniel, olha, estás-me a fazer estas perguntas, mas tu vais o quê? Tu vais descansar, vais adormecer e depois vais ressuscitar. Certo? É o que ele está a dizer. Mas, continua. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Hoje não vamos estudar esta profecia, está bem? Vamos estudar a outra que vem a seguir. Mas elas estão relacionadas. Então, o que é que ele está a dizer? Está a dizer do lado esquerdo e do lado direito acontecimentos relacionados com os eventos finais. Certo? Está a falar sobre isso. E logo a seguir, nós vemos, e este é o texto que nos interessa, o versículo 2 com o versículo 12. Olha, reparem. Todos os outros versículos estão relacionados, a falar dos mesmos assuntos. Ora, reparem o que é que diz este. Do lado esquerdo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E do lado direito diz o que é? Bem-aventurado o que espera e chega até aos 1335 dias. Agora ficou confuso, não é? Mas vamos lá. O que é que estamos a falar do lado esquerdo? Reparem, o texto anterior estava a falar de quê? Das pragas e depois do livramento, certo? E agora qual é o acontecimento a seguir? O que é que nos diz aqui? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Mas espera lá, posso fazer perguntas? Quantos dos ímpios vão ressuscitar depois do milénio? Todos. Quantos dos salvos vão ressuscitar quando Cristo voltar? Todos. Mas este texto diz o quê? Porque muitos dos que dormem ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. A pergunta, muitos é todos? Não. Então nós estamos a falar aqui de uma ressurreição, estamos, mas não é nem da primeira, nem da segunda.
Estamos a falar de uma ressurreição que é especial, em que vão ressuscitar dois grupos. Uns, alguns dos salvos, outros, alguns dos ímpios. É o que está a dizer o texto. E depois, como nós estudamos o texto com o quiasmo, nós olhamos e vemos o parte paralela deste texto é uma profecia muito estranha. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o que espera e chega até 1335 dias. Qual é a conclusão que nós tiramos? É que a profecia dos 1335 dias está relacionada com o quê? Com a ressurreição especial. Mas, Rubens, espera lá. Desde 1844 não há mais nenhuma data em profecia. É verdade, não há mais nenhuma data. Esta profecia cumpre-se antes de 1844. Mas, Ruben, não está a fazer sentido nenhum. Então, tu estás a dizer que está relacionado com a ressurreição especial, que é no futuro, e estás a dizer que esta profecia é antes de 1844. Pois é. Aqui é que está a questão que é muito importante. Vamos ver então o que é que isto quer dizer? Mas perceberam o que eu disse? Dúvidas? Perguntas? Estão todos a conseguir acompanhar? Sim? Então, este texto fala de uma ressurreição especial, que está relacionado com uma profecia chamada a profecia dos 1335 anos, mas que tem que ser antes de 1844. Vamos lá ver. Um dos grupos nós já sabemos que vai participar nesta ressurreição. Qual é? Aqueles que participaram da morte de Cristo. Mas vamos ler. Foi com base nestes princípios, está a falar dos princípios que Guilherme Miller usou para chegar às conclusões proféticas de 1844, e ele chegou à conclusão que tanto os 1290 anos como os 1335 anos iniciaram no ano de 508, quando Clóvis obteve a vitória sobre os visigodos arianos, passo esse decisivo na união dos poderes políticos e eclesiásticos para a punição dos hereges pelo catolicismo medieval. Os 1290 anos eram vistos como havendo-se cumprido quando? Portanto, desde 508, se somarmos 1290 anos, chegamos a que ano? 1798. Tudo bem, muito bem. Com o aprisionamento do Papa Pio VI pelos exércitos franceses. Já os 1335 anos eram considerados como se estendendo por mais 45 anos. Ou seja, até que data? Se ambos começam em 1508, a profecia dos 1260 anos termina em 1798. Mas a profecia dos 1335 anos não termina em 1844. Termina em 1840 e tem um ano a menos. É interessante, não é? Porquê tem um ano a menos? Porquê que a profecia que está relacionada com a ressurreição especial termina em 1843? O que é que aconteceu em 1843 de relevante para esta profecia? Reparem, pelo estudo que estamos a fazer, a ressurreição especial tem a ver com a profecia dos 1335 anos, que termina em 1843. Bom, aconteceu alguma coisa especial em 1843? Vamos ler? Aconteceu. A mensagem do primeiro anjo veio com grande poder nestas cidades em 1842 e 1843. E chegando em 1843, reparem, é chegado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada amplamente. No leste há uma grande obra diante dos nossos sanatórios de leste. A mensagem deve ir com poder quando a obra se está para terminar. Então, o que é que aconteceu em 1843? O que é que começou a ser pregado? A mensagem do terceiro anjo, certo? Ok. Ruben, o que é que isto tem a ver com a ressurreição especial? E o que é que isto tem a ver com 1843? Vamos ler, vou ler com atenção. Eu vou ler o grande conflito, a descrição da sétima praga. Eu já li parte desta descrição, agora vou ler até ao fim, está bem? Prestem atenção. Sétima praga. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi tão grande terremoto. O firmamento, está a citar Apocalipse 16, 18, o firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus diz-se atravessar a atmosfera. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar, a sua superfície está a quebrar-se. O seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sussurrar. Ilhas
desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. Lembra-se de ler este texto? Só que o texto continua e ele diz o que é que vai acontecer logo a seguir à sétima praga. Querem ver? As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se. O povo de Deus que estiver a retirar em cativeiro por causa da sua fé é o quê? Libertado. Lembram-se? Nós lembramos isso ontem. E o próximo acontecimento então é: abrem-se as sepulturas. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, mal termina a sétima praga, o que é que acontece? A ressurreição especial. Quem faz parte desta ressurreição? O texto continua. Os mesmos que o trespassaram, Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para quê? Para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Eles ressuscitam não só para ver Cristo a voltar no céu, mas também a ver o que é? A honra que vai ser dada àqueles que aceitaram a Cristo. Mas eles não são o único grupo que vai ressuscitar. Quem são os outros? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ruben, mas o que é que isto tem a ver com 1843? O que é que começou a ser pregado em 1843? A mensagem do terceiro anjo. Então o que é que Daniel 12 nos está a ensinar? Que todos aqueles que viveram após 1843, que pregaram a mensagem do terceiro anjo, vão fazer parte da ressurreição especial. E vão ver Cristo a vir nas nuvens dos céus. Amém? Sabem o que é que isto quer dizer? Sabem que nós vivemos depois de 1843, não sabem? Pois é. Se nós fizermos parte do povo de Deus, que prega as 3 mensagens angélicas, mesmo que passemos pela morte, vamos ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Vamos ter o privilégio de ver as cenas finais. Vamos ter o privilégio de ver Cristo voltar. E esta é a profecia de Daniel, capítulo 12. É isto que a profecia nos está a dizer. E por isso temos os 1335 anos, que está-nos a dizer, a partir dessa data, estas pessoas vão fazer parte da ressurreição especial. Bom, ainda temos 20 minutinhos, não é? Por isso eu vou tentar fazer um resumo da mensagem dos 144 mil. Pode ser? Ainda estão com coragem? Após estamos aqui a fazer estruturas literárias e tal. Irmãos, isto é assim. Não sei se repararam, mas eu podia simplesmente ter lido esta citação de profecia e estava resolvido o problema, não é? Mas nós andámos a dar esta volta toda para chegarmos à conclusão, pela Bíblia, que isto é uma profecia e uma doutrina bíblica, ok? E é isso que Daniel 12 nos está a tentar ensinar. Vamos lá, quem são os 144 mil? Os 144 mil estão descritos em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, ok? Faz parte do que nós estamos a falar. Então fala que o número de selados são 144 mil, todas as tribos de Israel. Fala que eles estão vestidos de vestes brancas, que vieram da grande tribulação. Mais uma vez, o que é a grande tribulação? As cenas finais dos eventos finais, ok? Por isso vão ser parte daqueles que vão presenciar todas essas coisas. Mas, o que é que diz mais? Diz que levaram as suas vestes, que as branquearam no sangue cordeiro. Diz agora em Apocalipse 14, mais uma vez, que são os 144 mil. Diz que foram comprados da terra, no versículo 3.
No versículo 4 e 5 diz que não são contaminados com as mulheres, são virgens, que seguem o cordeiro, que são as primícias, que a sua boca não se achou engano e que são irrepreensíveis. Então estas são as características dos 144 mil. A pergunta é, o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Porque a Bíblia apresenta as suas características. Então, vamos lá ver. Diz o seguinte, primeiro, nós já vimos, passaram pela grande tribulação. É exatamente o texto que acabámos de ler ao bocado do apóstolo Paulo, certo? E nós os que estivermos vivos. Ou seja, os 144 mil são aqueles que vão passar pelos eventos finais e que vão estar vivos quando Cristo voltar. É tão simples quanto isto. É esse grupo. Agora, os irmãos podem perguntar assim, mas, Ruben, esse número é literal? Esse número é simbólico? E todos nós podemos ter opinião. O que é certo é que isso é a pergunta menos importante. Sabem uma coisa? Sejam 144 literais ou simbólicos, o que é importante é fazer parte desse grupo. Sejam eles 144 mil, ou sejam eles 144 milhões, ou sejam eles 144, logo que tenham lá espacinho para mim está tudo bem. Então, esse tipo de discussão não contribui em nada. A realidade é que a própria igreja não tem posição em relação a isso. Mas o importante é sabermos quem eles são e como fazer parte deles, está bem? Então já vimos que são os que passaram pela grande tribulação. São virgens não contaminados por mulheres. Ora, não avancei aqui. São virgens não contaminados por mulheres. Olha, em profecia, o que é uma mulher? É uma igreja. Então, estes são virgens porque não estão contaminados por uma igreja. O que é que isto quer dizer? É que a Bíblia fala exatamente disso, reparem. Paulo diz em 2 de Coríntios, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, como o que é? Como uma virgem pura, um marido a saber Cristo. Eu estava a falar para mulheres ou para homens? Para todos. Estava a falar para a igreja. Então eu estava a dizer que nós, como igreja, devemos ser uma virgem pura. Bom, e o que é que isso quer dizer? Os dois grupos de vigias representam duas classes que professam estar à espera do Senhor. Lembram-se da parábola das 10 virgens? São chamadas virgens porquê? Professam a fé pura. Se a virgem representa aqueles que seguem a palavra de Deus conforme está escrito. E por isso eles são virgens não contaminadas por mulheres, ou seja, por falsas doutrinas. Okay? Então, primícias. O que era uma primícia? Alguém sabe? Já estão cansados de me ouvir. O que era uma primícia? Os primeiros frutos. Isso era uma primícia. O que é que faziam aos primeiros frutos? Eles eram trazidos. Bom, vou fazer um resumo para ser mais simples. Êxodo diz claramente que as primícias eram os primeiros frutos da terra e eram levados aonde? Ao santuário. Então qual é o significado? Reparem, o significado era, as primícias eram dedicadas a Deus como santas. O que é que quer dizer santas? Eram separadas do resto para um uso especial. E eles representavam a totalidade da colheita que viria depois. Elas eram um símbolo de fidelidade e de prioridade a Deus na vida do povo. Então, ser uma primícia era o quê? Eram alguns que foram separados do grupo maior e que representam o quê? Todo o grupo. Certo? Muito bem. Diz em Jeremias o seguinte: lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era o quê? Santidade para o Senhor e quê? As primícias da sua novidade. Então, esta questão da santidade, ou ser colocado de lado para um uso santo, é isso que quer dizer santidade, é isto que são os 144 mil. São um grupo separado de um grupo maior. Qual é o grupo maior? Todos os salvos, ok? Que representam o quê? Todos os salvos, mas foram separados para um uso especial. Qual é este uso especial? Representarem a Deus na grande
tribulação. Muito bem, lavaram as suas vestes, lavaram branqueadas as suas vestes. Como é que se faz isto? A Bíblia é muito clara. Então o que é que a Bíblia diz? Se andamos na luz, com Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Uma das características fundamentais dos 144.000 é que eles não têm nenhum mérito próprio. E eles baseiam toda a sua esperança em quê? Em Cristo como seu Salvador. E nele buscam o quê? O perdão dos seus pecados, e eles são os 144.000, não porque sejam melhores ou diferentes, mas porque quê? Confiam em Cristo e neles lavaram os seus pecados. Reparem, Deus confiara ao seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada para todos os habitantes da terra receberem advertência. O povo, reparem bem neste texto, o povo precisa purificar a sua alma pela obediência da verdade e preparar-se para estar sem falta diante dele em sua vinda. E estes são os 144.000 ou não são? São, eles fizeram exatamente isto. Purificaram-se, consagraram-se ao Senhor e confiam no Senhor. E então têm uma boca sem engano. É interessante que a Bíblia fala muito de boca. Sabem que a boca pode ser usada para o bem e para o mal. Em Mateus diz assim, pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Vocês gostavam de fazer parte dos 144.000? Então precisamos ter uma boca sem engano. Como é que nós temos uma boca sem engano? Se a boca fala daquilo que o coração está cheio, então nós temos que fazer o que é o nosso coração? Enchê-lo com alguma coisa que seja útil, certo? Como é que nós podemos encher o nosso coração com coisas boas ou com coisas más? Como é que vocês acham? Eu vou dar um exemplo. Até 2012, eu era viciado em futebol. Eu via muitos jogos de futebol, tinha todos os canais esportivos, e eu fazia um horário ao fim de semana para a minha esposa, com as horas de jogos que os meus clubes jogavam, que ela sabia que não podíamos sair de casa naquelas horas, tínhamos de estar em casa. Ok? Eu gostava muito daquilo. O que é que vocês acham que era o meu tema preferido de conversa durante a semana? Porquê? Porque o coração fala. Desculpa, porque a boca fala, do coração está cheio, certo? Eu não vejo futebol desde 2012, ok? Foi algo que está no meu passado, é coisa que eu já não sigo, não acompanho. Acham que eu hoje tenho conversa sobre esse assunto? Eu nem sequer sei quem são os jogadores, nem sequer sei quem são os certo? Então, nós conversamos daquilo que o coração está cheio. Ou seja, nós conversamos daquilo que nós vemos e ouvimos. Certo ou errado? Então, o que é que os 144.000 decidiram para não ter uma boca sem engano? Bom, vamos lá. Eu vou ler. Acho que é mais simples lermos. Olha, reparem bem. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus devem tornar-se ignorantes, nécios, no pecaminoso conhecimento deste século para serem sábios. Então o que é que eles têm a fazer? Devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mau nem obtenham conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. Devem guardar a língua para que não profiram palavras corruptas e o engano não se encontre na sua boca. Pois é. Se eu quero ser um cristão verdadeiro, eu tenho que controlar o que ponho diante dos meus olhos e diante dos meus ouvidos. Não há outra hipótese.
Porque nós somos transformados pela contemplação. Se eu passo o sábado de manhã a contemplar as coisas da igreja, mas depois passo o resto da semana a contemplar as coisas do mundo, sabem o que é que me vai transformar? As coisas do mundo. Não adianta. Não há segredos. Na vida espiritual não há segredos. Então os 144 mil são aqueles que perceberam o que é? Que vivemos num mundo muito difícil, muito complicado. O mundo oferece muitas coisas interessantes para a gente ver e para a gente ouvir. Mas o que é que os 144 mil chegaram à conclusão? Não são coisas dignas de pôr perante os seus olhos e perante os seus ouvidos. Acho que é uma lição importante que os 144 mil nos estão a dar. Por isso é que Cristo disse, se o teu olho te escandaliza, lança-o fora. Mais vale entrar no reino de Deus com menos um olho. E eu vejo e olho, todos vocês têm 2 olhos. Sabem o que é que ele queria dizer com isto? Cuidado com aquilo que tu vês. Muito bem. Então, boca sem engano, já vimos o que é que quer dizer. Irrepreensíveis. Diz Efésios, Colossenses e outra vez em Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, para vos representar perante os santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, para vos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que é que irrepreensíveis quer dizer? No grego original é a palavra amamos, que significa sem mácula, sem defeito, sem culpa. E isto é uma característica de quem? Cristo. Os 144 mil são aqueles que se apoderaram de Cristo para a sua vida. E já não são eles mais que vivem, mas é Cristo que vive neles. Sabem, os 144 mil não são irrepreensíveis porque eles são melhores que os outros. São irrepreensíveis porque eles são Cristo na terra. Deixaram Cristo controlar as suas vidas. Próximo, são selados. Já vimos esta é fácil, não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve o julgamento dos vivos e eles foram selados com que selo? Com o selo de Deus vivo, que andámos a estudar esta semana, certo? E exatamente isto. E na mesma medida que lá no céu é feito o julgamento, na terra somos selados. E quem é que faz esse selamento? Isto é muito importante. E quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com quê? Com o Espírito Santo da promessa. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estareis selados para o dia da redenção. Lembram-se que nós temos falado ontem, que à medida que vai acontecendo o selamento no céu, que o Espírito Santo vai se retirando da terra, exceto do povo de Deus. Ok? Sabem o que acontecia se o Espírito Santo se retirasse do povo de Deus? Todos se perderiam. O povo de Deus só se pode permanecer fiel se for Deus agir nas suas vidas. O desafio do cristão não é ser um grande cristão. Sabem qual é o desafio do cristão? É desaparecer e deixar que Cristo habite no seu coração. É isso. Esse é o desafio do cristão e isto é uma lição dos 144 mil. São aqueles que aprenderam que eles não podem fazer nada. Então quem é que eles precisam? Do Espírito do Senhor a habitar neles. E Ele é que faz as suas obras. E por isso, a última característica, estão vestidos de vestes brancas. Vestes brancas é a justiça de Cristo. A única esperança de todo o homem está em Jesus Cristo, que trouxe vestes da sua justiça para pôr sobre o pecador, que despisse as suas vestes de imundícia. Todos quantos entrarem pelas portas da cidade trajarão as vestes de justiça de Cristo. Não haverá nenhuma cobertura de pecados e faltas por ocultar a deformidade de caráter. Veste alguma será meio lavada, mas todas serão puras e imaculadas. A mensagem da justiça de Cristo é a mensagem central dos eventos finais. É aquela que os 144 mil vão viver, porque eles são a manifestação do caráter de Cristo.
Apocalipse 18, versículo 1 diz que toda a terra se encherá com a sua glória. Como? São os 144 mil que vão manifestar a glória de Deus, sendo instrumentos literais nas suas mãos. Eles vão manifestar o caráter de Deus nesta terra. Todo o poder foi entregue em suas mãos, a Cristo, não é? Para que Ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitir o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Esta é a terceira mensagem angélica. E os 144 mil vão ser uma prova viva desta mensagem. E eles vão viver esta mensagem, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. E a promessa é, a Bíblia promete exatamente isto, que a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Sabem que os 144 mil são uma herança da igreja de Laodiceia. Falámos nisto, certo? Que são o quê? A igreja de Laodiceia passa por um processo chamado de sacudidura e transforma-se na igreja remanescente, depois vai receber uma adição de última hora daqueles que não conheciam a verdade e que se vão converter na última hora, e esse grupo forma os 144 mil. Muito bem. Agora, isto quer dizer que os 144 mil vão ser um produto de uma mensagem à igreja de Laodiceia. E lá em Apocalipse 3:20, termina com um apelo à igreja de Laodiceia. Sabem qual é esse apelo? Isto quer dizer que há uma diferença entre a igreja de Laodiceia e a igreja remanescente. Ok? Estamos a terminar. Pensem comigo. Quem está a bater à porta? Está do lado de dentro ou está do lado de fora? Está do lado de fora. Então qual é o problema da igreja de Laodiceia? É que são cristãos, aguardam a vinda de Cristo, conhecem a verdade, estão na igreja, mas Cristo está onde? Está do lado de fora. A diferença entre os igrejas de Laodiceia e os 144 mil é a presença literal de Cristo em nós. E isso é feito pelo Espírito Santo, que Ele deseja habitar, deseja que nós sejamos o templo do Espírito Santo. Ora, qual é que vocês acham que é a diferença entre alguém a ter o Espírito Santo a viver nele e a não ter? Nós temos um exemplo muito prático. Dia de Pentecostes. Foi o dia em que homens que andavam com Deus, que acreditavam em Deus, que faziam tudo para fazer a vontade de Deus, receberam o que é? Houve mudança na vida deles ou não houve? O que eles fizeram a partir do Pentecostes são obras humanas ou são obras sobrenaturais? Porquê? Porque não eram eles que faziam. Os 144 mil vão ter exatamente a mesma experiência. Mas, como diz Ellen White, com uma porção dobrada do Espírito Santo. E eles vão ser portadores do Espírito Santo, assim como foram os apóstolos. Porque esse é o desafio para nós, como homens e mulheres. É deixarmos de ser nós e Cristo possa habitar em nós. Então, por isso é que Cristo está a bater à porta. E quando nós deixamos que Cristo entre, reparem no que acontece. Não sei se têm a vossa Bíblia. Ezequiel 36. Vamos terminar, já está na hora, vamos terminar com estes versículos. Ezequiel 36. Deus anda a tentar ensinar este homem há milhares de anos. Mas o homem é um bocadinho teimoso, não é? E é difícil de ele aceitar. Ezequiel 36. Então vamos ler isto com calma, está bem? Vamos começar no versículo... pode ser no versículo 24. A partir de 24. Diz o seguinte. Pois eu vos tirarei dentre das nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra.
E agora, reparem bem, versículo 25. Então, o Senhor quer pegar no seu povo e fazer alguma coisa. O que é que Ele quer fazer? 25. Então, espargirei água pura sobre vós, para ficais o quê? Isto foi uma das características que vimos 144 mil, sim ou não? Muito bem. Ficais purificados, todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Ou seja, o primeiro passo que Ele quer fazer a nós é o quê? Purificar-nos. Ok? Continua, segundo passo. E vos darei um coração novo. Qual é a segunda coisa que Deus quer fazer? Primeiro, quer nos purificar e depois quer nos dar o quê? Isto é um símbolo do quê? Mais difícil, não é? Um caráter novo. Então nós temos purificação, é o quê? É sermos perdoados dos nossos pecados. É a justificação pela fé. Um coração novo é o quê? É sermos transformados, ou seja, santificação. Até aqui, estamos juntos? Ok. Para que é que Ele quer perdoar-nos e transformar-nos? Para quê? Reparem bem. Para habitar em nós. Olha bem o que é que o versículo diz. E vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos porei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito. É isto que Deus quer fazer com o ser humano, sim ou não? Por isso é que a mensagem da Odisseia é Cristo a bater à porta. Porque Ele quer entrar. E porquê? Porquê que nós precisamos não só de ser perdoados, mas precisamos ser transformados para ter o Espírito Santo em nós. Para quê? Versículo 27 diz: E farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Está a falar de obras, sim ou não? Obras de obediência, está a falar ou não? Mas segundo este texto, quem é que obedece? Somos nós? Não. É Deus que obedece em nós. Então as obras dos 144 mil não são as obras dos 144 mil. São as obras de quem? São as obras de Deus neles. É isto que Deus quer fazer com cada um de nós. A preparação para os eventos finais, irmãos. Eu disse isto todas as noites, não é? Vocês já sabem o que é que eu vou dizer. Não é quando as coisas começarem a acontecer, é hoje. É hoje que o Senhor está a bater à porta do meu coração. Porque eu sou parte da igreja de Laodiceia. E Deus quer fazer uma obra magnífica. Ele quer me perdoar, limpar todo o meu passado, quer me transformar, mudar aquilo que eu sou, para me poder usar. E isto é a lição mais importante que nós podemos tirar na nossa vida. É que Deus quer que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. E isto vão ser todos os 144 mil. Mas não é nessa altura que eles vão aprender. É hoje que eles vão aprender. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite para todos.